Olá, quinto ano. A nossa nova matéria de ciências, no terceiro trimestre, vai falar sobre o corpo humano. Então, o nosso corpo é formado por células. O corpo humano, assim como o corpo de outros seres vivos, é formado por unidades vivas, chamadas células, que são a menor parte de um ser vivo com função e forma definida. Então, todo o nosso corpo existem células de vários tamanhos e com suas funções definidas. No corpo humano, há trilhões de células de variados tipos e tamanhos. As células só podem ser vistas através de microscópio, por serem tão pequenas. Para que não morram, nossas células precisam receber nutrientes e gás oxigênio constante. Aqui eu fiz um esqueminha. Nós temos organismos, sistemas, órgãos, tecido e célula. A célula animal é formada por membrana plasmática, citoplasma, núcleo e organelas. Tudo dentro de uma só célula, tá? A membrana plasmática, que é a parte de fora da célula, ela delimita a célula, é responsável por todas as trocas entre a célula e o meio externo. Regula a entrada e a saída de substâncias na célula. O citoplasma, que é a parte de dentro, é uma substância gelatinosa que preenche o interior da célula. Ele contém diversas estruturas chamadas organelas, que realizam as funções necessárias para a sobrevivência da célula. E o núcleo, que é a partezinha de dentro. O núcleo é responsável por coordenar o funcionamento da célula e pela reprodução celular. É dentro do núcleo que fica o DNA, que é o material genético que contém as instruções que coordenam a formação de novas células, iguais às que lhe derem origem, ou seja, transmitem as características para os descendentes, de pai para filho. Um processo de renovação celular. Então, nós temos essa parte de fora, que é a membrana plasmática, parte de dentro, citoplasma, e lá no meio, o núcleo. E o DNA fica guardado lá dentro. Sistema locomotor. O corpo humano se movimenta pela ação do sistema locomotor, que é formado pelos ossos, músculos e articulações. Os ossos humanos são resistentes e duros, sustentam o corpo e protegem os órgãos. O crânio protege todo o encéfalo, que é o cérebro, tá, gente? E as costelas protegem o coração e os pulmões. A coluna vertebral é formada por uma série de ossos, chamados vértebras. O fêmur, localizado nas pernas, é o maior osso do corpo humano. As cartilagens são as partes resistentes, flexíveis, que formam as orelhas e a ponta do nariz, que é a parte molinha que nós temos, que revestem as extremidades dos ossos. Os pontos onde os ossos se encontram são chamados de articulações, que podem ser móveis, como os do joelho, do cotovelo, semimóveis, como as vértebras da coluna, ou imóveis, que existem entre os ossos do crânio. Os ossos estão ligados aos músculos pelos tendões. Os músculos se contraem e relaxam, movimentam os ossos, assim ocorrem os movimentos do corpo. Sistema circulatório, nós vamos falar da circulação, do sangue. O sistema circulatório encarrega-se da circulação do sangue. Ele é formado pelo coração, pelo sangue, vasos sanguíneos. É responsável por distribuir nutrientes e gás oxigênio para as células do corpo e por coletar o gás carbônico e outras substâncias descartadas pelas células, que precisam ser eliminadas do organismo. Então, o sangue é um líquido de cor vermelha que circula em todo o corpo humano. É formado principalmente, primeiro, pelo plasma, que é a parte líquida, 90% constituído de água. Os glóbulos vermelhos são células que transportam o gás oxigênio e o gás carbônico. Os glóbulos brancos, células que defendem o organismo, destruindo os micro-organismos que o invadem. E o coração, que é o principal órgão do sistema circulatório, localiza-se no tórax, entre os dois pulmões.
É um órgão formado por músculos fortes que funcionam como bomba dupla, impulsionando para o corpo o sangue rico em gás oxigênio, que é o sangue arterial, que vem dos pulmões, e enviando para os pulmões o sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso, para que esse gás seja eliminado do organismo. O sangue percorre nosso corpo por meio dos vasos sanguíneos. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, veias e capilares sanguíneos. As artérias são vasos grossos, bem elásticos e resistentes, para suportar o fluxo sanguíneo que sai do coração em direção ao resto do corpo. As veias são vasos finos e pouco elásticos, que levam o sangue das partes do corpo para o coração. E os capilares sanguíneos, vasos muito finos, semelhantes a fios de cabelo, que se espalham por todo o corpo e por meio do capilares que o oxigênio e os nutrientes chegam às células. Aqui eu fiz um esqueminha para vocês da circulação do sangue. Boa aula e até a próxima!